Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Vamos ler juntos Apocalipse 21. Abra sua Bíblia aí, tá bom? Apocalipse 21. Glória a Deus. Nós vamos ler todo. Hoje é o último dia da campanha de Daniel. E eu quero ler com você então Apocalipse 21. Vamos ler todo, 21 e o 22, tá bom? 21 e 22. Então, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, e o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre todos os homens, com os quais ele habitará. Então eles serão seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu lhe serei seu Deus, e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então um dos 7 anjos que trazia as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos aproximou-se e me orientou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. E ele me conduziu em espírito à parte alta da montanha, revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ele resplandecia como a glória do Deus, e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito de puro cristal, de cristal puro. Tinha um sólido e altaneiro muro com 12 portais e 12 anjos junto às portas. Nessas portas adornadas estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. Assim haviam 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam gravados o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E o anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, seus portais e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara e tinha 2.200 quilômetros de comprimento, e a largura e a altura também eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamante, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdico, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portais eram 12 pérolas, cada uma das portas cada um dos portais construído a parte de uma só pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como um vidro límpido. Contudo, não vi tempo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade também não necessita de sol nem de lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro. As nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas, e os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas,
mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Quem pode dizer amém? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, que passa pelo meio da rua principal da cidade. De uma a outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim, já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz do candelabro, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. Então o anjo me afirmou: essas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve realizarão. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: olha, não faça isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo está próximo, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo um galardão que tenho, para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade através dos seus portais. No entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, o prometido descendente de Davi, e a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir, responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça da água da vida. Portanto, declaro que todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas palavras afirma: com toda certeza venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de Jesus seja com todos. Amém. Quem pode dizer amém? Esses textos, eles me falam claramente, a mim e a você, que existe um momento na vida em que nós separamos os vencedores dos perdedores. Por mais que em toda a Bíblia você tenha ali algum perdedor no time dos vencedores, algum vencedor no time dos perdedores, por mais que hoje nós, como igreja, estejamos inseridos no mundo, estamos no mundo corrupto, no mundo sujo, no mundo feio, por mais que hoje nós estejamos aqui, haverá um momento em que haverá uma separação nítida. De um lado, os santos, os que herdaram a salvação; do outro lado, os perdidos, os que realmente são perdedores. Então, durante os 21 dias que nós tivemos acampados, aqui todos os dias, cultuando, orando, jejuando, durante os 21 dias, algo que Deus tem ministrado no nosso coração sobre decisão. Então é um chamado vibrante, emocionante, tá certo? Sobre decisão. Nós, quando somos decididos, nós sabemos claramente que lado estamos. Lembrando que a indecisão
já o coloca do lado oposto. Para ser um bom aluno, você tem que decidir ser um bom aluno. Se você não decidir ser um bom aluno, você naturalmente será contado com os demais alunos. Para ser qualquer coisa na vida, você tem que escolher. Se você não escolher ser aquilo, você naturalmente será contado com os que não escolheram. Então, decisão. O fato de nós não decidirmos a nossa vida com Deus, naturalmente nos coloca do outro lado. Tá certo? Em Apocalipse 21, 22, onde nós lemos, nós vemos claramente João contemplando novo céu, nova terra, a nova Jerusalém descendo adornada, uma cidade sem dor, sem lágrimas, mas também nós vemos, nós assistimos, nós lemos aqui o lago de fogo e enxofre preparado para Satanás e seus anjos. Uma destruição total. Tem até um vídeo aqui do lado, uma imagem do lado aqui, ó, perdedores. É algo muito parecido com isso. A gente tem uma ideia de lago de água. A gente, no nosso Brasil, a gente não tem um lago de fogo, porque nós não vemos assim um vulcão em erupção. Alguns lugares tem, nós não temos. É como se fosse assim um vulcão em erupção, só que ardendo continuamente. Isaías, quando teve essa visão, ele disse o seguinte: Deus falou a ele e ele registrou: lá o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então chega um momento que nós temos que escolher realmente. A gente tem assim a descrição da cidade maravilhosa, com ruas de ouro e cristal, adornada com tudo que é mais precioso, com a árvore da vida, com o rio da vida. Não haverá igreja, não haverá templo nesse local, porque o próprio Deus é o seu templo. Não haverá noite, será sempre dia, porque a glória do Senhor iluminará essa cidade, e os santos estão chamados a estarem ali, proclamando, vivendo essa verdade. Mas nós vemos também que do lado de fora, coincidentemente na minha esquerda, do lado de fora estão quem? Estão os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa ideia da segunda morte é algo muito real na vida do judeu. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, lembra? A irmã de Lázaro falou: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar. Mas no segundo momento, eles têm essa ideia clara da segunda morte. Então, aqui, a segunda morte, tá certo? E nós vemos isso, assim, essa resistência, essa visão gloriosa do destino eterno, ecoa, por exemplo, na ousadia de Daniel. Daniel, no meio, vivendo na Babilônia, Daniel se portou como um homem de Deus. Ele colocou no seu coração não se contaminar, mas foi uma decisão tomada na idade da Rachel, novinha, uma decisão jovem, mas uma decisão que perdurou por toda a sua vida. Nos últimos capítulos de Daniel, ele já está com mais de 80 anos de idade, mas a decisão que ele houvera tomada ainda jovem, permanecia firme. Nós vemos também atos semelhantes na vida de João. João, também chamado muito jovem, perseverou, e ao final da sua estadia, da sua lida, recebeu a visão do Apocalipse, nos revelando aquilo que viria, que aconteceria. Então, nos últimos dias, de 1 a 21, nós aprendemos a resistir o mundo, a jejuar, a testemunhar, a combater o mal, a celebrar a vingança de Deus, a adornar a noiva com atos de justiça. Publiquei isso para você recentemente, com atos de justiça. Agora, Apocalipse 21, 22 nos chama a proclamar a vitória daqueles que herdam a salvação, daqueles que herdam, pegando os perdedores e guiando eles à salvação. E essa ideia do céu e do inferno não é ideia minha, não é ideia que só está na Bíblia. Assim, é algo que nós sabemos e que grandes teólogos também falam desse assunto. Você pega, por exemplo, Wright, ele fala o seguinte, que o céu e o inferno são criações que falam de Deus, de como Deus trata as coisas, tá certo? Você pega, por exemplo, C.S. Lewis, ele fala o seguinte, que a Nova Jerusalém é uma realidade mais sólida e gloriosa, onde a presença de Deus é a plenitude da alegria.
Calvino, que os calvinistas, né, vê a nova criação como uma perfeição sem pecado de Deus em todos os aspectos. John Wesley, o grande teólogo John Wesley, ele falou o seguinte, que ele interpreta como estado de amor perfeito, onde os vencedores vivem a santidade completa. John Piper, ele fala o seguinte, que a presença de Deus, ele destaca essa presença de Deus como uma suprema recompensa na Nova Jerusalém. Agostinho, ele fala que ele enxerga a cidade santa como cumprimento da promessa divina, oposta à cidade terrena dos perdedores. E muitos outros teólogos, você pega um rabino muito conhecido, Maimônides, ele fala o seguinte, que ele descreve o mundo vindouro como a recompensa dos justos, em comunhão espiritual perfeita. Outro rabino, Heschel, ele fala o seguinte, que o céu e a terra, o céu, né, o cumprimento da visão proféticas de paz e justiça. Rashi, quando ele interpreta, fala sobre Isaías 65, ele interpreta como o novo céu como a restauração de Israel, e a glória divina, abrangendo inclusive aqueles que têm a mesma promessa de Abraão. Esses ensinos nos revelam, nos mostram que haverá o momento em que nós seremos separados, em que haverá um céu destinado ao quem crê, e o inferno, ou que já não é mais nem o inferno, que o inferno nesse caso já vai estar aqui dentro, no lago de fogo e enxofre, que o inferno que nós falamos hoje estará aqui dentro, que será a segunda morte. Eu pergunto a você, de que lado você quer que as pessoas estejam? Parece, eu já até citei um exemplo assim, desse aqui recente, mas quero lembrar novamente. É como se eu oferecesse para você um final de semana numa praia muito legal aqui de Fortaleza, num dos melhores resorts, com tudo pago, um final de semana não, 10 dias, com tudo pago, passeio pago, tudo perfeito, só para você dizer sim, ou tem uma outra opção, eu lhe ofereço também 10 dias lá no IPPS, é IPPS? E do presídio? IPPE, né? Lá no presídio, lhe ofereço 10 dias no presídio, com cela misturada, cela que cabe 10 com 50, comida que chega 17, a última comida 17 horas, e quando dá 18 horas fecha tudo, fica tudo escuro, porque tem que dormir. Onde na entrada do presídio, eles perguntam para você, você é de qual facção? Facção? Sou não. Faz o seguinte, você vai ficar numa ala neutra, para você ter 2, 3 dias para escolher de qual facção você é, porque aqui no presídio tem as alas das facções. Você pode ter roubado alguma coisinha muito simples aqui, mas você vai ter que escolher de qual facção você é, porque lá tem o comando X, comando Y, comando P, para sair faccionado. Lugar de tormenta, eu estou falando de algo terreno, lugar de tormenta, que é um exemplo de como que é o inferno, lugar de tormenta. Qual de nós em sã consciência iria escolher passar, eu estou dando 10 dias, iria escolher passar 10 dias preso lá, ou 10 dias no resort aqui na beira-mar? Qual de nós em sã consciência? Por mais que essa escolha seja absurda, de passar 10 dias presos, tem pessoas que não estão escolhendo passar 10 dias, mas toda a eternidade no lago de fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Por mais que pareça absurdo, Apocalipse 21:7 promete aos vencedores herança eterna, como filhos de Deus, habitando na Nova Jerusalém, onde não haverá mais morte nem pranto. Apocalipse 21:4 diz o seguinte, 21:4, coloca para mim, filha. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem será encerrada. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, não haverá choro, não haverá isso não. Nesse vocabulário celestial, essas palavras não existem. Essa ordem que nós vivemos hoje, lá não existirá.
Entendeu? E tudo isso é um ensaio para nós fazermos uma escolha correta. Quando nós lemos Apocalipse logo no começo, Apocalipse 2 e 3 detalha as promessas aos vencedores. A Éfeso, por exemplo, com a promessa que é dada a nós, a Éfeso, Apocalipse 2,7, é dado a comer da árvore da vida. A Esmirna, a escapar da segunda morte. A Pérgamo, receber um maná oculto e um novo nome. A Tiatira, autoridade sobre as nações. A Sardes, vestiduras brancas. A Filadélfia, ser coluna no santuário de Deus. E a Laodiceia, sentar no trono com Cristo e reinar com Ele. Essa é uma promessa aos vencedores. Dos dias 10 a 18, na nossa campanha, nós vemos Daniel e João perseverarem e celebrarem a justiça divina, vivendo como vencedores. Nós precisamos discernir de que lado nós estamos. Não é apenas uma vida religiosa aqui na terra. Eu sou da igreja tal. Não, não é apenas isso. É algo muito mais profundo. Trata da nossa eternidade. E tem assim, se nós formos na caminhada, algumas placas, eu acho legal as placas de trânsito. As placas de trânsito, numa estrada ou nas vias urbanas, elas nos indicam o próximo movimento. Curva à direita, proibido estacionar, sei lá, velocidade da via, nos indica o próximo movimento. Quando você pega a Bíblia como placa de trânsito, vamos lá, uma placa bem legal, Romanos 8,37, coloca para mim, filha, Romanos 8,37. O que o Senhor quer para nós? Romanos 8,37. Contudo, diga comigo, contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha para mim agora, todos juntos, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Há uma placa na sua caminhada, dizendo, ei, você escolhe ser vencedor se quiser. Mas você pode ser vencedor em todas as coisas. E ainda, João 5,4, esse texto também é bem legal. 1 João 5,4 é outra placa bem legal. Mas como é que eu me torno vencedor? Como é que eu sei que as promessas de Deus se cumprirão na minha vida, principalmente no porvir? Como é que eu sei? Outra placa bem legal. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mas o mundo é muito forte, as suas formas de governo, suas maldades, suas muitas formas de satisfações carnais. O que essa placa diz? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo. O que vence o mundo? O sangue de Jesus vence o mundo, vence. Se você souber usar. O nome de Jesus vence o mundo, vence. Se você souber usar. Mas não olhando para o que está fora, olhando para o que está dentro. Ele fala o seguinte: e esta é a vitória que vence o mundo. O que? Diga comigo: a nossa fé. Não, você não entendeu. Diga: a nossa fé. Diga: a nossa fé. Toque quem está do seu lado, diga: ei, a nossa fé vence o mundo. Diga: ei, você tem a autoridade para vencer o mundo. Não esqueça disso. Não esqueça dessa placa. Diga agora bem forte, diga: a nossa fé vence o mundo. O mundo define a vitória como riqueza, poder, fama, sucesso. Mas em Apocalipse reverte isso. Os vencedores são os fiéis a Cristo, são herdeiros da nova aliança. E nós estivemos em jejum esses 21 dias para anunciarmos às pessoas que elas não precisam ser perdedoras. E a prática da perseverança e obediência aos mandamentos adorna uma igreja, atraindo o quê? Atraindo outros à herança eterna. Se nós negligenciarmos o que o Senhor fala conosco, nós estaremos contribuindo para que mais pessoas herdem coloca aqui para mim, filha, para que mais pessoas herdem o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21:8 nos dá uma lista. 21:8, Apocalipse 21:8. Quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, bispo, o que é um covarde? Vem cá. Deixa aquela câmera pegar a gente, bem aqui. Isso.
Joga a luz aqui para mim. Eu achei um covarde. Oh, perdão. O que é um covarde? Presta atenção. Todos nós temos uma visão muito clara da vontade de Deus para a nossa vida. O que é um covarde? Presta atenção, coloca ele lá para mim, coloca o rosto dele lá para mim, só para a gente ter uma ideia. O que é um covarde? Covarde é aquela pessoa que sabe o que tem que fazer, conhece o que tem que fazer, mas mesmo assim não faz. Covarde é aquela pessoa que sabe, Wesley, que Deus quer que ele tenha vida eterna, quer que ele seja vitorioso, quer que ele tenha uma família equilibrada, quer que a vitória o acompanhe, quer que as promessas de Deus venham todas sobre a vida dele, e mesmo assim, por incrível que pareça, ele é covarde em não aceitar, porque ele conhece, entendeu, meu filho? Não é o seu caso, é lógico, ele conhece essa verdade, ele sabe o que está acontecendo, mas é um covarde. Vira aqui comigo. Quem de nós conhece um covarde? Muitas vezes o covarde não está no outro, está dentro de nós. Nós somos os covardes. Nós sabemos o que Deus tem para nós, nós sabemos o que Deus tem para a nossa vida, e mesmo assim nós nos tornamos covardes em não aceitar essa verdade. Bispo, eu prefiro 10 dias no presídio. É loucura. Seu pai esteve lá, você foi lá visitar. Não queira não. E olha que ele não estava nem nesse presídio feio não, estava no outro. Não queira isso. É um ato de covardia, dos piores que tem. Aí, fica aí comigo, tem mais uma coisa, olha só. O que que fala? Presta atenção, fica aí comigo, rapidinho. O que que fala? Olha, o Senhor avisa: os covardes, os incrédulos e os abomináveis. Vem cá comigo. Presta atenção aqui. Quem não herda a salvação? Primeiro grupo, os covardes. Segundo grupo, não herda a salvação, no mesmo pacote, os incrédulos. Irmãos, não há algo mais abominável na vida do que ser um incrédulo. Você sabe do que Deus quer fazer, você sabe do que Ele tem para fazer para a sua vida, mas você não crê. Bispo, eu não pequei, eu não adulterei, eu não menti, não roubei, não falei mal do bispo. Não é isso, não é sobre isso. É sobre crer no que Deus tem para a sua vida. Quando nós não cremos, nós somos tratados, somos colocados no grupo dos incrédulos. E essas coisas que estão escritas na Bíblia, não estão escritas para que nós apenas admiremos elas, mas para que nós creiamos que é uma verdade absoluta, para que nós aceitemos essa verdade. Muitos não herdarão a salvação, não é porque são os piores pecadores do mundo, mas porque são incrédulos, não acreditam no que Deus está fazendo, não creem no que Deus faz, e naturalmente, por mais que conheçam a verdade, ficarão no lago de fogo e enxofre. E outro grupo que fica fora, os mentirosos. A mentira, ela tem um pai. A justiça, ela tem um príncipe. Olha a diferença. A justiça tem um príncipe, um principado de justiça, o Senhor. A mentira tem um pai. Quando nós nos aliamos com a mentira, seja ela em qualquer nível que for, quando nós nos aliamos com a mentira, nosso nome simplesmente é colocado na lista. Eu não sei se vocês perceberam, alguns de nós aqui moramos em prédios. Para acessar o prédio tem que ter uma autorização lá no prédio. Um condomínio fechado tem que ter autorização. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma relação de pessoas que podem entrar na cidade santa. Vocês perceberam no que eu li? E todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, e lá nesse nome escrito no livro da vida, lá nesse livro, nessa relação, não há nenhum mentiroso que não seja o seu caso. Você entende como isso é sério? Muito simples. Muito simples. Essas pessoas estão destinadas ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. As 7 cartas às igrejas que nós lemos logo no começo do Apocalipse,
é um alerta contra a perda da vitória. A Éfeso, que tinha uma promessa tão linda, tem uma promessa tão linda. A Éfeso, qual é o risco de Éfeso? Que é um alerta contra ela e a nós. Um risco. A Éfeso, a recusa de viver o primeiro amor. Nós, presta atenção que eu vou falar para vocês. Eu tenho, não vou errar a conta, eu tenho 31 anos de casado. 31 anos de casado. Quando eu conheci minha esposa, eu era muito apaixonado por ela. De verdade. Minha sogra sabe disso. Teve que orar para agradecer a Deus por um homem ter se apaixonado. Eu era muito apaixonado por ela. De verdade. Só que com o passar do tempo, eu a conheci mais. Nós nos desgastamos, e naturalmente a paixão que eu sentia por ela aumentou. Olha a declaração de amor. Aumentou. O que é isso? É viver o primeiro amor. Diga-se no seu coração, diga, entre eu e Deus. Diga, entre eu e Deus. Não é para existir segundo amor. Diga, entre eu e Deus, só é para existir um amor, o primeiro amor. Éfeso corria o risco de perder a essência do segundo amor. A Sardes, qual era o perigo que Sardes tinha? Era de não se despertar, de não estar atenta ao que Deus estava falando, e naturalmente se perderia. A Laodiceia, qual foi o aviso para a Laodiceia? Deixem de ser mornos, vocês não são nem quentes e nem frios, vocês são mornos, eu estou ao ponto de vomitar vocês da minha boca, porque vocês são mornos. Quantos de nós, olha só a mordidão, olha só como isso se aproxima de nós, nós somos mornos, muitas vezes. Nós precisamos diante de Deus, de verdade, sermos muito intensos naquilo que nós fazemos. Se é para amar, ame intensamente. Se é para servir, sirva intensamente. Se é para adorar, adore intensamente. Se é para fazer qualquer coisa diante de Deus, faça intensamente. Pessoas que conhecem a vontade de Deus e fazem ela pela metade são mornos. Não são nem pecadores contumazes, nem cristãos autênticos, são mornos, pessoas mornas. É um risco que nós corremos, não tem como progredir, não tem como avançar, tá certo? Então, abandonar isso aí. Nos dias 17 e 19, João combateu a besta, anunciou o fim da embriaguez maligna, e alertar os pecadores dessa posição, é algo muito claro. Deus, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para a humanidade? Ezequiel 33:11, marque na sua Bíblia, Ezequiel 33:11, qual é a exímia vontade de Deus, falado depois pelo apóstolo Paulo, exímia vontade de Deus, olha só, Ezequiel 33:11, tão certo como eu vivo, diz Yahvé, eu, o Senhor, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim, a minha alegria está em que os ímpios venham a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai-vos dos vossos maus caminhos, porque o teu povo haverá de perecer, ó casa de Israel. Qual é a vontade de Deus para toda a humanidade, para todos nós? Imaginemos uma cena, essa bela cidade aqui, coloca para mim, filha, por favor, essa bela cidade aqui, eu vou imaginar algo, acompanhe comigo essa análise, essa bela cidade aqui, linda, maravilhosa, a mais perfeita de todas, criada pelo próprio Deus, que nos aguarda. Essa cidade hoje está vazia, só os anjos ali habitando, não tem humanos nela. Essa cidade está nos aguardando. O nosso local, tem que falar. Jesus, de maneira muito simples, ele diz o seguinte: olha, eu vou preparar lugar para vocês. Mas eu pensei que era um lugarzinho, eu pensei que era uma casinha, eu pensei que era um negocinho qualquer. Não é isso.
eu vou preparar lugar para vocês. E quando esse lugar, quando ele nos fala desse lugar, não é um apartamento num prédio, não é um local qualquer, é numa cidade completamente adornada com o mais puro que há no mundo, perfeita, tudo perfeito. Essa cidade é o cumprimento de João 14, quando Jesus falou que iria nos preparar lugar. Então, nós precisamos entender isso, precisamos saber disso, que é desejo de Deus, que todas as pessoas, porque um dia, em algum momento aqui, vamos imaginar a cena, em algum momento dessa história, aqui, os anjos estão chorando. Presta atenção, presta atenção, presta atenção, rapidinho. Os anjos estão chorando. Se nós pudéssemos, e o Espírito nos permitisse, nós ouviríamos o clamor dos anjos. Quando que os anjos choram, bispo? De acordo com o texto, quando que há um choro nos céus? Quando um ímpio morre. Quando um pecador morre. Ah, mas morreram tantos na guerra. Os céus estão em lutos. Morreram pessoas no tráfico, no crime. Tomara que ele morresse mesmo. Morte aos infiéis. Quando isso acontece, os céus ficam em luto e em choro. Se nós pudéssemos sentir isso, a terra seria banhada com muita lágrima de anjo, porque os ímpios estão morrendo. Mas Jesus, quando falou da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho perdido, uma frase que Jesus disse para os perdidos, falou: e há alegria nos céus quando um pecador se arrepende, a festa, a celebração, enquanto nos céus choram, quando nós anunciamos a verdade de Jesus aos ímpios, e o ímpio se converte, e ele muda de vida. Eu era um pecador, nós atendemos ontem um rapaz aqui, foi filha, ontem, né filha, ontem, pediu a mão da futura esposa dele aqui, ajoelhada bem aqui no centro. Aquele homem era perigoso, muito perigoso, encontrou-se com Jesus. Há festa no céu, porque uma pessoa que era do mal se converteu, ele anunciava a maldade, hoje ele proclama a verdade. Há festa no céu. Se nós queremos alegrar o céu nessa noite, então anuncie o Evangelho de Jesus aos quatro cantos dessa terra, para que o ímpio se converta. O mundo vive em completa incredulidade, ignorando o fato que haverá um juízo. A igreja é chamada a alertar com urgência. Vários teólogos falam dessa necessidade. E o jejum que nós fizemos esses dias é para nos equipar, é para nos alertar a proclamar essa verdade, a proclamar aqui que a prática do arrependimento e a denúncia do pecado convidam outros a fugir do juízo, escolhendo a salvação. Deus trará juízo, sim. Deus trará justiça, sim. Haverá uma separação entre os perdedores e os vencedores, sim. Exemplo bíblico, muito conhecido, mas eu vou mencionar para vocês. Josué e Calebe, presta atenção que eu vou falar para vocês. Isso está em Números 13. Um dos capítulos da Bíblia que fala a história de Israel, do antes e depois de Israel, é Números 13 e 14. Um dos trechos da Bíblia. Primeiro 2 anos no deserto, depois 40 dias para entrar na terra prometida. Beleza. Números 13 e 14. Reprovados. Mas 38 anos no deserto, até que todas as pessoas morressem, todos os adultos morressem. Sabe quem foi separado para entrar na nova cidade, em Canaã, na terra prometida? Apenas 2, Josué e Calebe, e mais as crianças, os que eram crianças e que agora eram adultos.
os adultos todos morreram. Separou completamente o certo do errado, o justo do injusto, completamente. Bispo, mas Deus não vai querer, não vai deixar, pela sua imensa bondade, que eu seja destinado ao lago de fogo e enxofre, só porque eu não quero Jesus. Deus é muito bom. Quem já ouviu isso, alguma coisa nesse sentido? Quem já ouviu? É só lembrá-los de Números 13. Deus, Ele mesmo eliminou no deserto mais de 2 milhões de pessoas e salvou apenas 2. Não se impressione com a justiça de Deus. Não tenha receio do que Deus pode fazer, porque Ele é um Deus justo. Não ache que você será aceito, porque nos céus há injustiça. Não! É um local de justiça. E tem outros exemplos que o tempo já não me permite mais falar. Mas deixa eu reforçar aqui, como é vontade de Deus que você seja vitorioso. Como é vontade de Deus que você esteja nessa cidade aqui. Vontade de Deus. Apocalipse 2:7. Apocalipse 2:7. Joga para mim rapidinho, Rebequinha. Apocalipse 2:7. Pode jogar aqui, filho, por favor, só para a gente acompanhar. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você tem ouvidos? Agora responda, diga: eu tenho 2. Beleza. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:11. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:17. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná oculto. Apocalipse 2:26. Ao vencedor lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 3:5. O vencedor será vestido de vestiduras brancas. Apocalipse 3:12. O vencedor far-lo-ei coluna no santuário de Deus. Apocalipse 3:21. O vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Apocalipse 21:4. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Você pode ter chorado por algum motivo qualquer. Lá não será um anjo que irá enxugar suas lágrimas. Não será um ancião. Não será qualquer pessoa. Será o próprio Deus que vai julgar e dizer: valeu a pena seu sofrimento, valeu a pena a sua dor, valeu a pena o seu sacrifício. Entre, porque essa cidade só tem sentido se você estiver nela. Apocalipse 22:14. Olha, começando, você recebendo de Deus a salvação, adentrando na cidade santa. E os anjos, 22:14, coloca para mim, filha, 22:14. Presta atenção, é cantiga de anjo. Você quer, bispo, o que é que os anjos cantam lá no céu? Presta atenção. Entrando na cidade, os anjos celebrando, se passando, miríades de anjos, você passando, e os anjos dizendo: bem-aventurado todos que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro. E alguém diz: amém, amém. Bem-aventurado aqueles que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, amém. E o outro coro responde do outro lado: e assim ganham direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através dos seus portais. Bem-aventurado é você que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque você vai ter direito à árvore da vida. E você pode entrar na cidade santa pelos seus portais. Quem pode celebrar comigo de alguma maneira? Quem pode se manifestar? Porque essa é a vitória dos filhos de Deus. Deus, pergunte para Pedro, que era um grande pregador: Pedro, qual é a vontade de Deus? 2 Pedro 3:9. Ele responderá, e essa deve ser a nossa resposta para outra resposta. Ele responderá, 2 Pedro 2:9. Constatamos, portanto,
que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o juízo. O Senhor não deseja que ninguém se perca. Entendeu? Não deseja que ninguém se perca. 2 Pedro 3,9 está ainda mais claro. 3,9, presta atenção, já vamos orar. O Senhor não se atrasa em cumprir sua promessa. Pedro fala de maneira mais clara: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, assim como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, que não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não é uma pessoa, nem duas, nem três, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Jesus ainda não voltou até agora? Os anjos clamam dizendo: Deus, está na hora, Pai, está na hora. O Espírito diz: vem, a noiva diz: vem, e o Pai diz: ainda não, espera mais um pouquinho, segura mais um pouco, aguarde mais um pouco, porque eu não quero que ninguém se perca. Coloca esse dado aqui para mim, filha. Eu não quero que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento, que essa cidade seja povoada pelos que se arrependeram. Eu não quero uma cidade vazia, eu quero uma cidade cheia. É vontade de Deus, é vontade de Deus, é desejo de Deus. Vamos ficar em pé, querido, eu quero orar com você. É desejo de Deus, é desejo de Deus. Apocalipse 22:17. Apocalipse 22:17. Pode vir o pessoal do louvor. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva. O Espírito, presta atenção. O Espírito e a noiva proclamam: vem. Presta atenção. O Espírito, cadê o Walter? O Espírito e a noiva proclamam: vem. O Espírito Santo, o Kadesh, proclama: vem. A noiva é a igreja. Quem é a igreja pode dizer comigo: vem, Senhor Jesus. Diga forte: vem, Senhor Jesus. Vamos treinar esse texto para nós orarmos. Eu sou o Espírito nesse exemplo e você é a noiva. Presta atenção. Eu, o Espírito, diga: vem, Senhor Jesus. E a noiva diz: vem, Senhor Jesus. Agora de maneira mais enfática eu digo: vem! 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 Esse é um clamor celestial, e a Bíblia diz: e aquele que ouvir responda: vem. Quem tem sede, venha! Quem tem sede nessa noite, venha! Quem é ímpio e precisa de arrependimento, venha! Quem deseja, receba de graça da água da vida. O rio do Senhor, profeticamente, se monta nessa passarela aqui hoje à noite. Receba de graça da água da vida. De graça da água da vida. Pergunte para alguém que está do seu lado se ele não quer receber Jesus. Pergunte, chame. Seria uma loucura das mais insanas sair daqui nessa noite sem fazer uma aliança com o Senhor. Das mais insanas, das mais perdidas. E você que já fez a campanha, vamos orar juntos. Pode ir se aproximando, vamos entregar nosso jejum juntos. Pode vir. Das mais insanas. Convide alguém do seu lado para aceitar Jesus como Salvador, mudar de vida, receber a salvação, receber de graça da água da vida.
Receber, pode juntar, receba de graça da água da vida. Quem estava no jejum pode vir, pode vir. Em nome, pode vir, vocês estão com medo de mim então? Pode vir, vem. Pode vir. Mas alguém fazendo jejum pode vir, vamos entregar. Em nome de Jesus. É lá o som, volta, aquilo que nós combinamos. É lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha, você que fez o jejum, venha. Em nome de Jesus. 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 Vou fazer a última pergunta nessa noite. Você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, não faça loucura de sair daqui hoje sem decidir-se por Ele. Não seja insano de fazer isso hoje à noite. Quem quer receber Jesus como seu Salvador, levante sua mão. Aproxima lá, David. Levante sua mão. Vamos orar por você. Levante sua mão também. Quer receber Jesus como seu Salvador? Ora lá com a Soninha, filha. Levante sua mão. Ora com a Soninha, filha. Em nome de Jesus. Tem mais alguém que está? Só levante sua mão, nós vamos orar por você. A família do Anderson é Anderson. Traz a sua família, meu filho, para aceitar Jesus. Traga todo mundo, venha. Traga todo mundo, venha. É noite de salvação, mudança de vida. Não haverá mais morte. Venham todos receber Jesus como Salvador. Mudança completa de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraça as pessoas, abracem elas. Vocês que fizeram jejum, abracem elas. Tragam elas para perto. Recebam elas. Abra o corredor para elas entrarem. Recebam elas aqui. Abra o corredor, meu filho. Ei, abra o corredor. Entre, meu amor, entre, por favor. Receba ela. Meu evangelista lindo, se movimente. Receba as pessoas aqui, venham. Em nome de Jesus, receba as pessoas. Receba, abrace, receba. Comece a orar sobre elas. Cadeias são quebradas nessa noite. Cadeias, opressões malignas são quebradas. Hoje é noite de salvação, e cura e restauração. Em nome de Jesus, comece a ministrar a autoridade do Senhor. Em nome de Jesus. 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 Comece a orar. Vamos orar. Em nome de Jesus. 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 Ore, pode orar, queridos, ore. O ministério do louvor começa a adorar para mim, em nome de Jesus. Começa a adorar, adore ao Senhor. Em nome de Jesus. Ore, declare a salvação, declare. Hoje é noite de guerra. É noite de guerra. Valdileine, vem chorar por você, meu filho. Vamos casar, venham, os dois também venham. Valdileine e o esposo, venham, vamos orar juntos. Vamos orar, venham, em nome de Jesus. Receba, abre espaço para eles entrarem. Abre espaço, meu filho, abre espaço. Ei, Romário, abre espaço, meu filho. Entre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acompanhe aqui comigo. Acompanhe eles. Ore por eles. Venha, chega lá, acompanhe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore o Senhor. Adore. Adore o Senhor com alegria. Cadeias estão sendo quebradas nessa noite. Cadeias infernais sendo destruídas na autoridade do nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de 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 Jesus. Cadeias sejam quebradas essa noite. Cadeias sejam quebradas. Em nome de Jesus. Cadeias sejam quebradas. Na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rafaela, vem aceitar Jesus também. Cadê Rafaela? Está recebendo? Isso, traz ela aqui que eu vou orar por ela. Em nome de Jesus. Essa menina, ela é preciosa. É a vento em peito, não, essa aqui é a fogo consumidor. Está de volta o fogo. Consumiu o pecado? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rachel, cadê a Rachel? Em nome de Jesus. Venha, duas. Rachel, cuide dela. Cuide dela, abrace ela. Cuide dela. Ela precisa muito de alguém como você. Abrace ela, abrace. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ministre agora a unção de Deus. Ministre. Quem está recebendo Jesus como Salvador, ore por eles também. Ore por eles. Em nome de Jesus. Estenda a mão aqui sobre ela. Todo mundo estenda a mão sobre ela. Em nome de Jesus. Xaramacatara chorere balabalabalais. Toremicanara chore onde leva balabalabalais. Torcanara chore onde balabalabalais. Nomeando ali canara chore onde balabalabalais. Xaracanara chore onde balabalabalais. Toricandana chore de balabalabalais. Chormeando ni canana chore de balabalabalais. Xalamacana chore de balabalabalais. Choramacana chore de balabalabalais. Lameando ni canana chore de balabalabalais. Cadeias estão sendo quebradas na autoridade do nome de Jesus. Correntes infernais sendo destruídas. Em nome do Senhor Jesus. Uou! Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós entregamos ao Senhor o nosso jejum nessa noite. E entregamos celebrando salvação, meu Deus. Entregando vidas no teu altar, Pai. Famílias inteiras sendo restauradas, meu Deus. Chamados sendo restaurados, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus.